Senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar a todas e a todos aqui presentes, de uma maneira especial o Dr. von Batten, que me dirigiu o gentil e honroso convite para aqui estar, e em nome de todos os componentes da mesa, peço licença para cumprimentar o professor Dr. Carlos Justo Silva, que conheço das atividades acadêmicas e universitárias já desde alguns anos. E, portanto, agradeço e reitero o agradecimento do convite que recebi e peço licença para expor ideias sobre o tema proposto, qual seja Ciência, Ética e Direito, Problemas e Desafios para o século XXI. Penso que o fio condutor desse encadeamento pode estar numa única palavra: limites. Não apenas limites como parâmetros ou perímetros éticos no presente, mas também como baliza de valores para o futuro. Há quase 4 décadas atrás, o escritor Ítalo Calvino foi convidado pela Universidade de Harvard a proferir 6 conferências no ciclo acadêmico de 1985 e 86. A universidade almejava que esse pensador italiano transmitisse à humanidade do milênio suas ideias sobre o que estava por vir. Ele havia redigido 5 das 6 conferências, quando a morte súbita lhe impediu de dizer o que já houvera escrito. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. São 5 temas que deixou prontos, escritos, e que se somam à consistência, esse jamais escrito. Relendo muitos anos depois aqueles textos publicados, e a propósito mesmo de reflexão sobre este evento, emergiu o que pode tê-lo motivado a pensar na perspectiva dessas diretrizes, e o que pode nos estimular aqui a examinar nesta ocasião no liame Ciência, Ética e Direito. Vale dizer, como transformar círculos viciosos em círculos virtuosos. Na raiz das coisas, ouso principiar dizendo que, quiçá, nas conferências indicadas por Ítalo Calvino, teria faltado um capítulo fundamental sobre limites. Somente com limites entendo que teremos instituições despidas de qualquer opressão, leves, rápidas, transformadora, vale dizer, como escreveu o pensador italiano, exatas, consistentes, visíveis, múltiplas, polifônicas, portanto, estáveis e impessoais, capazes de serem o primeiro degrau dessa escada que permita sair das cavernas. No pensamento da antiguidade clássica, assim o fez Platão, na conhecida obra República, ao distinguir a realidade das meras sombras, colocando todas as feridas à mostra. A luz para os prisioneiros das penumbras que foram narrados por Platão, já então fora da caverna, não é um mundo sem regras, e sim um reconhecimento de que tanto nas trevas quanto na lucidez há limites. A ausência destes conduz à presença de irracionalidades. Se esse rumo pode ser um início para o tema posto à nossa reflexão, é cabível aqui recordar uma outra análise que, ao preparar essas linhas, me veio à mente. Um texto de Stephen Holmes, publicado em 1999 na California Law Review. Nele, disse Holmes, todo profissional de saúde responsável por uma emergência, e Holmes estava examinando neste texto os denominados trade-offs, situações que os senhores como profissionais conhecem, e, portanto, disse Holmes, todo profissional de saúde responsável por uma emergência
sabe que é a adesão estrita aos protocolos médicos que pode promover uma melhor coordenação entre os profissionais. Os protocolos, afinal, são engendrados, ao menos em regra, por pessoas que já tiveram experiências em outras situações, o que tende a ser mais eficiente do que a discricionariedade absoluta. A estrita adesão aos protocolos, ademais, diz Holmes, oferece outra vantagem: retira a pressão psicológica sobre os profissionais submetidos a uma emergência. Essa analogia que ele fez e que nós do direito tomamos para discutir os dilemas do constitucionalismo contemporâneo, essa analogia com uma sala de emergência me parece relevante, porque demonstra que junto com a liberdade de escolha vem a responsabilidade. Não seria demais, aliás, dizer que a responsabilidade se põe antes daquela, da liberdade. Igual sentido pode remeter ao primado da razão e da ciência. Tratar dos dias atuais, mirando o futuro do Brasil, que é um país carente de racionalidade, requer prudência, porque tal como no passado, nos termos em que escreveu Saramago, só se deve tocar com pinças e mesmo assim desinfetadas, disse ele, para evitar o contágio. Para isso, em momentos interpelantes como esses que vivemos, é imperioso olhar agudo sobre a responsabilidade ética de cada um de nós, uma vez que não há função, nem estatuto acima dos deveres da ética, transparente, posta à luz do sol, sem desculpas e indolências. Daí porque, como afirmou Brecht, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. O primeiro pressuposto pode ser este mesmo: paradoxos humanos, contradições da lei, obscuridades do direito, falhas no sistema de justiça, falibilidade de julgadores, de juízes e de jurisdicionados, de funções públicas, nada deve ficar fora do exame livre, minucioso e percussiente. É certo asseverarmos que o tempo moderno parece andar a contrapelo. Quem procura um sentido ético e moral da existência percebe o presente como um caminho que está à beira de alguns abismos, num contexto inóspito e lacerante. Isso, entretanto, não assombra. Eis aí um segundo pressuposto: a ética existencial que não se faz de aparências de gestualidade. É a ética existencial que requer práticas, comportamentos, para que cada pessoa e a própria sociedade sejam portadoras de grandeza e de esperança. Requer diálogo e, especialmente, escuta profunda. Essa dimensão somente é compatível, em meu modo de ver, com a coragem do respeito à diferença, ao dissenso, à capacidade de distinguir entes e instituições, de diferenciar a aparência da essência. O saber, como conhecimento e método, também se banha nas águas que emergem do esclarecimento moderno, porque a ciência é ao mesmo tempo teoria e ação, pensamento e empiria. Ela também chama para si, no nível teórico mais elevado, ou na experimentação mais refinada, a exploração das possibilidades e o reconhecimento de limites. O que se denomina de telos do entendimento científico, como sabemos, requer padrões de racionalidade para que possamos tornar uma abstração em evidência. Chances e riscos, por exemplo, tanto da engenharia genética quanto da inteligência artificial, são tempestades perceptíveis nesse horizonte, desafiadora para problematizar suscitações que se descortinam neste século. Os nossos olhos, estão voltados para os problemas
recém-vivenciados pela sociedade e que moldaram resposta das pessoas e das instituições chamadas a atuar na mitigação das diferentes crises havidas nos últimos anos. Há aí, segundo eu entendo, lugar para o denominado senso comum democraticamente esclarecido. Essa é uma expressão de um pensador alemão muito citado na nossa área, no direito, Jünger Habermas. Compreender esse contexto, ou seja, o contexto de como se constrói o senso comum democraticamente esclarecido, sugere um permanente diálogo entre conhecimento e experiência, isto é, requer ter vivenciado, escutado e testado. É sempre por isso mesmo um desafio deontológico. A razão traça limites, mas é a edificação aberta e livre desse senso comum democraticamente estabelecido que acaba construindo sentidos comuns de honestidade, moralidade, competência e probidade. Mesmo numa sociedade civil cindida, é mandatório opor-se à entropia generalizada, porquanto é essa ética comportamental que traduz limites para a aleatoriedade, a variabilidade e a indeterminação. Mencionei antes as diferentes crises dos últimos anos, destacando aquela que decorreu do surgimento e propagação do vírus corona, que exigiu, nos diversos cenários em que foi demandada a razão pública, a aplicação de todos esses conceitos em escala mundial, com a união possível e o trabalho árduo de mentes, braços e esforços em todo o planeta. Os profissionais da saúde tiveram e têm papel crucial nesse desenrolar. Digo que são várias as crises, porque além da emergência sanitária, assistiu-se também ao recrudescimento no planeta de tantas outras, a econômica, a ambiental, a social e a institucional, aliadas ao crescimento da desigualdade. Todo esse cenário pode ter contribuído para acelerar a necessidade de respostas a serem dadas pelo direito, pelo Poder Judiciário, em relação a questionamentos advindos da vida pública nacional. No entanto, outra não foi a dinâmica, o volume e o contexto dos anos que antecederam a pandemia. Não é de surpreender, portanto, que as decisões tomadas nos últimos anos tenham sido objeto de intensos debates na sociedade. A discussão e a crítica não são, nem podem ser em si, de forma alguma, atentatórios à democracia. Ao contrário, é de certo modo natural que assim o seja. A Constituição Federal no Brasil tornou-se um instrumento cotidiano de disputa de sentidos em todos os segmentos da sociedade, com os seus consensos e dissensos. Daí a relevância da imprensa livre, porquanto a liberdade de expressão que denuncia, aponta escândalos, controverte decisões, coopera, enfim, em todos os sentidos de uma sociedade verdadeiramente sem preconceitos. As questões do direito, da justiça dos julgamentos e das decisões judiciais são, portanto, inevitavelmente permeadas por controvérsias. E é bom que assim seja. A disputa de sentidos integra a coleção aberta de uma sociedade plural. Nos últimos anos, diversas instituições de mediação, como é o caso do Judiciário, sofreram déficits expressivos, como demonstram os índices, tudo acentuado pelo necessário distanciamento social que promoveu uma intensificação da vivência virtual. Há grandes polêmicas, querelas, como dizemos, em torno do exercício da jurisdição constitucional. E até onde o meu olhar alcança,
sei que a anamnese, espero que o vocábulo esteja adequado, adequada anamnese parte de uma queixa principal para promover a reconstrução da história clínica do paciente, olhando como um todo, mas essa análise, também há de ser cuidadosa com os detalhes que possam desvelar um adequado diagnóstico. Atento ao mesmo proceder metodológico, não se mostra razoável questionar que, especialmente após o advento da pandemia, mas também antes, agravaram-se interrogações sobre um país mais justo e uma justiça mais eficiente, com jurisprudência que seja estável, coerente e íntegra. A Constituição é, para usar aquela expressão que antes mencionei de Stephen Holmes, o conjunto de protocolos a serem seguidos, somando-se a ela as leis infraconstitucionais, os regulamentos, as diversas regras procedimentais e os regimentos internos. O Poder Judiciário e seu funcionamento deve ser assim informado pela obediência aos protocolos, e isto para dar segurança jurídica e coerência em suas decisões, o que torna controvertida a interpretação de um lado e, de outro lado, indispensável a observância dos precedentes firmados. Por isso, modificações na infraestrutura de julgamentos, no funcionamento dos tribunais, têm criado no Brasil oportunidade para se refletir sobre a racionalização dos trabalhos. Recentemente, por exemplo, do tribunal que faço parte, o Supremo alterou o seu regimento interno e passou a prever, em apertadíssima síntese, o seguinte: a submissão imediata das decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas individualmente pelos ministros, a submissão imediata dessas decisões ao órgão colegiado e a devolução automática de pedidos de vista, ambas em um cenário de consolidação da utilização mais ampla do que temos utilizado da pandemia para cá, que é o plenário virtual. E por que essas alterações, essa dinâmica de funcionamento importam? Qual é a relevância disso para além do campo jurídico? Essa é uma questão que, no meu sentir, interessa a toda a sociedade. Afinal, mudanças visam, ao fim e ao cabo, aprimorar as virtudes decisórias das esferas que têm deliberação colegiada como sua máxima realização, e assim também eu tenho certeza que é na área da medicina. Tais esforços são, antes de tudo, para a justiça, frutos de uma histórica demanda por mais eficiência na justiça e por maior qualidade na prestação de serviços públicos. Penso, portanto, que essas mudanças, não são um fim em si mesma. Alterações são apenas instrumentos que, em síntese, refletem um apelo por uma justiça mais eficiente e por uma democracia de maior qualidade e, portanto, mais justa. Não devemos nos conformar e achar que, por si sós, elas promoverão as melhorias que desejamos, mas elas constituem indicativo relevante nesse sentido. E elas dizem com a consistência e com os limites de que falamos ao início dessas palavras. Deliberação, convencimento, troca e exposição das razões públicas que levam um colegiado, no caso da justiça, que levam um tribunal a tomar certa decisão, compõem matéria-prima de notável usina de ideias, no caso do direito, a partir do campo da normatividade jurídica. Ao reforçar e privilegiar a forma colegiada de deliberação, o compartilhamento da responsabilidade sobre pautas e assuntos, bem como a possibilidade de continuidade de julgamento, no caso do tribunal, sem vistas indefinidamente mantidas, essas mudanças sinalizam um passo adiante na concretização de mecanismos de accountability, que são imprescindíveis ao bom funcionamento de todas as instituições. Trata-se de uma demanda
que não é apenas de um tribunal, mas se dirige a toda a justiça brasileira. É, no fundo, uma exigência de mais eficiência, de mais qualidade e, a rigor, de limites. Nesse ponto, é preciso reconhecer que, embora tenhamos avançado desde 1988, especialmente considerado o período anterior, em termos de produção e de transparência nos dados, a justiça brasileira é ainda muito ineficiente. A explicação para isso, ao menos do que se tem de trabalhos acadêmicos, como o de Luciana Jung e Stephen Voigt, é que a legislação brasileira é rica em recursos e em interpretações jurisprudenciais que ampliam significativamente as chances de impugnação. Novamente aqui, engana-se quem imagina que esse seja um problema exclusivo dos tribunais. Ele interessa a toda a sociedade, porque um país com justiça ineficiente é um país que tem mais incentivos à corrupção, mais injustiças e, consequentemente, mais desigualdade. O adequado funcionamento do Poder Judiciário, de maneira célere e eficiente, contribui para a concretização de direitos e para o adequado controle externo de atos e atuações. O aprimoramento de mecanismos também internos de controle com eficiência e transparência constitui o dever permanente de todas as instituições. É o dever, mais do que os direitos, é o dever que cria condições para a atuação com responsabilidade, que, tal qual na emergência, cria protocolos para a atuação em situações de normalidade e em situações de crise, que permite ganho de consistência e ganho de nitidez de limites para a atuação de seus agentes. A transparência das atividades governamentais, a probidade, a responsabilidade na gestão pública, o respeito aos direitos sociais e a liberdade de expressão e de imprensa são, não por acaso, componentes fundamentais do exercício de uma sociedade que se queira democrática, da democracia, como, aliás, indica a Carta Democrática Interamericana no seu artigo 4º. O dever da atitude virtuosa espraia-se assim para todos os entes e instituições, e enquanto forem alvo de captura, ou enquanto forem sujeitas a práticas subrepetícias, informais e não transparentes, entendo que é preciso defender a institucionalidade, que deve ser a face objetiva dos protocolos e das regras. Esse agir ético é dado a todas as pessoas, servidores públicos ou não, e em todos os âmbitos. É preciso, assim, exercitar um olhar crítico e atento para as atitudes que normalizam comportamentos. A ética, como condução moral, diz respeito a como nos portamos nas e pelas instituições a que pertencemos, na espacialidade em que cada um e cada uma de nós toca intervir e agir. E aí reside, como limite, a resposta comprometida que damos à face do outro, à necessidade do outro, ao jurisdicionado ou ao paciente. A atuação em todas as searas demanda o exercício de funções cotidianas, que deve se caracterizar como virtuoso, não vicioso, virtuoso e fundado na alteridade. Isso, da atividade e atitude individual, não desonera, por certo, as próprias instituições de corrigirem os seus erros, nem lhes outorga leniência para agirem como bem aprouverem. No duro ofício de viver, disse o mesmo Saramago na Academia Sueca, na Estocolmo gelada de 1998, no duro ofício do viver, o escavar em direção às próprias raízes, escreveu ele, ensina a honradez elementar de reconhecer e acatar
sem ressentimento nem frustração, os próprios limites. As mazelas, digo eu, não são poucas e devem ser arrostadas, desafiadas. Nada obstante, a evaporação dos limites traduz-se em dificuldade para garantir respeito às instituições, quer públicas, quer da sociedade, instituições como a família e a própria escola. Não há sociedade aberta sem instituições preservadas. Na democracia, a soberania popular e a sociedade precisam ter um lugar central para criar possibilidades e também para impor limites. Num Estado autoritário, abdica-se desse poder, que é transferido para fora do corpo social. Criticar, aprimorar e manter as instituições, as suas regras, os seus protocolos, as suas possibilidades e seus limites. É esse o fio condutor para que a desesperança não se transforme em epidemia. É nesse contexto mais amplo, mesmo entre sístoles e diástoles, expressão que no direito usamos para tratar dos altos e baixos, que teci essas ilustrações a fim de que não abandonemos os esforços por uma justiça mais eficiente e por uma democracia mais justa. O desafio de hoje parece-me ser este: resgatar a tradição republicana e impessoal de construção das instituições, o que impõe uma agenda e uma ordem contida na racionalidade. Mesmo não sendo a Constituição perfeita, como disse Ulisses Guimarães na manhã de 5 de outubro, na manhã da promulgação, ninguém pode deixar de cumpri-la ou, eventualmente, esquivar-se do sentido de suas normas. Se o presente no país tem variados elementos que a muitos pode e deve indignar, espero que essa indignação nos motive e não nos dilua, nem nos destrua como sociedade e como Estado de Direito. É que no gênero humano é mandatório que a ética governe a razão, porque se a ética não governar a razão, também escreveu Saramago no discurso de Estocolmo, se a ética não governar a razão desprezará a ética. Tão grave quanto as enfermidades que derruem a ética são os atos aparentemente derivados de pequenos desvios nas relações interpessoais. É anêmica uma ética sem crítica e autocrítica para expor à análise os erros das funções de instituições. É discutível uma ética despida do senso de dever, de solidariedade, de cumprimento das obrigações pessoais e coletivas. Recordemos que essa responsabilidade põe a lume uma afirmação não muito conhecida, mas entre nós no direito bastante repetida, de Einstein, que defendia o chamado direito humano da objeção. Disse ele: existe outro direito humano que poucas vezes se menciona, embora destinado a ser muito importante. É o direito ou o dever que o cidadão possui de não cooperar em atividades que considera errôneas ou nocivas. Os deveres éticos e morais, acrescento eu, não são somente a fruição de um estado superior de bondade. Ao contrário, devem saber o cotidiano, devem estar presentes no cotidiano, no trânsito da vida, no trabalho, na família e na sociedade. Quando sentimos a falta dessa largueza de sentido ético e moral, é porque a história, que deve ter começo, meio e fim, ainda não acabou. O nosso país, penso, tem mesmo um destino ainda a cumprir. O contemporâneo, que é contingente, não exaure nem de longe o que se pode almejar, e para isso são imprescindíveis as consciências inquietas. A inquietação, o desassossego e as emergências fazem-nos recordar o sentido de nossa finita passagem nesta terra,
e não me parece ser outro, senão o de descobrir autoestradas com saídas, o de fazer escolhas e responder por elas, a fim de evitar que a repetição de erros nos seduzam, a ponto de sequestrar a humanidade que deve morar em nós. A ética interrogativa sacode nosso castelo de certezas, que não raro conforma e conforta. Cumpre não ficar petrificado pela medusa. Afinal, a vida não é um banal prêt-à-porter. Impende avançar, interrogar e interrogar-se, a não agir demais nem atuar de menos. Há um teimoso mecanismo, nada obstante, que quer normalizar as anomalias. Há muitas dificuldades, contudo entendo que os ganhos institucionais são ingentes, ainda que, quiçá, pouco perceptíveis. Não se pode perder a voz, especialmente quando se retira a tampa de uma panela fervilhante de interesses escusos. Não é fácil, nesse sentido, diferenciar, como escreveu um grande rabino paulista, Newton Bond, disse Newton Bond, não é fácil diferenciar o longo caminho curto do curto caminho longo. Tomemos o longo caminho curto, que é o combustível do trabalho e da incansável seiva que fomentou longos caminhos curtos de tantos e tantas na vida, que em condições duras e sobre-humanas resistiram para servir de exemplo, como em Anne Frank, como em Wittgenstein, em tantos que nas piores condições humanas, ainda assim, disseram sim à vida. É preciso sim ter fé, porém, é de nosso trabalho que dependem obras aqui na terra. Pois, segundo Roberto Saviano, esse é o sentido do dever, quando se ama de um amor ardente a profissão que se exerce, e perante um dilema se escolhe segundo a própria consciência. Essa consciência nós almejamos que seja um escafandro à prova de arpões e vírus, embora nem sempre assim o seja. Mas nele devem se movimentar, quer em direção ao paciente e seus familiares, quer em direção a juízes e jurisdicionados, devem se movimentar as palavras simples, que têm somente uma missão: não enganar. O Brasil, por isso, é mesmo um livro inacabado. Requer uma vontade firme de acreditar e de acertar o passo. Se possível, quer distante da beira de abismos, quer distante da beira de conformismos. Parece-me ainda possuirmos males a enfrentar. É preciso defrontar-se, por exemplo, com esse agudo sentimento de fadiga do passado, a fim de que não apaguemos a história e honremos o legado. Eis que nos precederam na história tantas e tantos que merecem atenção, conhecimento, leitura e releitura nas ciências, na literatura, na filosofia, apenas para mencionar aleatoriamente nomes e figuras de todos os tempos, como Kant, Copérnico, Thomas Mann, Leibniz, Da Vinci, Newton, Max Planck, Fernando Pessoa, Milton Santos, Berta Luz, Zilda Arnes e tantas como Emily Dickinson nos Estados Unidos, que não se abateram no desassossego. De modo especial, as pessoas que se caracterizaram por uma atitude firmemente estoica perante a vida. Não se trata, em termos éticos, de repetir obsequiosamente o passado como formalidade. Não é isso. Como também não se trata de proceder a uma irresponsável e abusiva recusa rebelde do passado. É que a liberdade do presente requer memória e responsabilidade. Hoje, e assim rumo para a conclusão dessas singelas palavras,
Hoje, como sabemos, uma colmeia digital cobre o planeta. Esta é uma expressão do franco-italiano Giuliano da Empoli. Uma colmeia digital cobre o planeta, disse ele num dos seus últimos livros publicados e traduzidos no Brasil. A realidade, parece-me, nada obstante essa colmeia digital, não é, nem pode ser peça de ficção, nem pode ser uma verdade única. Ao contrário, é imperioso garantir espaço legítimo para todas as cosmovisões. Há lugar para todos ao sol. É o Kairos, que está em Eclesiastes, segundo o qual há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, de viver e também de morrer. O amanhã há de ser feito dentro da racionalidade da ciência, da ética e das normas. Sabemos que o caminho pode ser ora reto, ora sinuoso. Impende preparar-se para moléstias que provocam cinetose à primeira curva. As liberdades, antes de tudo, existem para garantir com responsabilidade as diferenças. Iniciei citando Ítalo Calvino e suas conferências para o século XXI. Concluo na esperança de que o nosso futuro, o futuro da sociedade brasileira e desse país, dos nossos filhos, netos e netas, que a esperança não seja somente uma razia. Eis que cada vida é uma biblioteca, uma enciclopédia existencial, é uma voz de si e de quem não tem voz. Uma busca que pode conduzir à natureza comum que nos torna individual e coletivamente merecedores da humanidade. Responsabilidade, liberdade e limites compõem um tripé que podem produzir confiança e segurança com serenidade e respeitabilidade. Não há direitos sem simetria de deveres. Nas palavras do já mencionado Prêmio Nobel, disse ele, com a mesma veemência que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Digo, para arrematar, que entendo que o futuro se construirá assim, com possibilidades e limites, vale dizer, com a racionalidade própria do cirurgião na sala de operações, empatia com os familiares e fleuma nas incisões. Grato por vossa atenção.